Boa noite. Mais um Leituras e Reflexões, quinta-feira, 11 de abril. Estamos falando do livro Subliminar esse mês. Boa noite. Boa noite, Ju. Começamos na semana passada a falar sobre o texto Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas. Um livro de Leonard Mlodinow, um grande cientista e pesquisador que também se dedicou a escrever livros de divulgação científica. Tem vários livros bons de divulgação científica, não só deles, mas de diversos autores que visam levar o conhecimento mais, digamos, técnico, né? Transformar esse conhecimento técnico de pesquisas e estudos de alto nível em uma linguagem, né, popular, né, que todo mundo consiga ler e entender. Tá? Não é uma coisa tão fácil de fazer e tem alguns autores que conseguem fazer isso muito, muito bem. Tá? E um desses autores é o Leonard Mlodinow. Tá? Eu era acostumado com alguns livros desses na época da matemática. Tem vários autores de divulgação científica que escrevem sobre matemática, sobre física. Tá? E, inclusive, eu, com o tempo, fui conhecendo esse autor também. Tá? Nesse caso, agora, escrevendo sobre a mente, sobre o inconsciente. E uma das coisas interessantes desse autor é sempre o referencial que ele dá para as coisas. Tá? Ele sempre vai dar alguma referência, né, como um pesquisador que ele é, da onde que ele está tirando as informações. Então, os livros deles contêm muita informação, tá? Referenciada. Tá? Pode entrar. Vamos lá então, porque e são capítulos grandes, tá? É um livro bem... é rápido de ler porque ele é muito gostoso de ler, mas é um livro que tem 260 páginas aproximadamente. Né? Cada capítulo é grande, então a gente vai abordar apenas uma parte aqui para realmente motivar vocês a conhecerem ele e irem atrás dele depois. Tá? Vamos lá, então hoje eu vou falar sobre o novo inconsciente. Né? A gente na semana passada falou um pouco sobre o inconsciente no geral, agora ele vai falar sobre essa noção do novo inconsciente, né? Sendo uma parte atualizada, né, da questão do inconsciente freudiano, que foi Freud aí que trouxe à tona, né, a palavra inconsciente, né? E é uma boa atualização, tá? Então, eu acho legal que usem esses termos, né, quando é uma atualização, né, novo inconsciente, né, ou new, né, às vezes new inconscient, deve ser alguma coisa assim. Que às vezes a gente usa a mesma palavra para uma coisa que já foi modificada muitas e muitas vezes, que já se perdeu muito das origens, e acho que seria legal ter um nome que refletisse isso. Tá? Falo isso por muito nas questões do yoga, tá? E algumas outras linhas ali similares. Tá? Tem muitas coisas que usam o nome, mas é legal que mude o nome até para dizer que é uma coisa que está atualizada ou diferente ou nova, tá? Do que usar o mesmo termo. Tá? Mas isso fica para outro dia, tá? Outras meias, alguma coisa assim. Então vamos lá. Pode ser difícil distinguir um comportamento voluntário e consciente de outro habitual ou automático. Na verdade, como seres humanos, nossa tendência em acreditar nos comportamentos conscientes e motivados é tão forte que vemos consciência não só no nosso comportamento, como também no reino animal. Fazemos isso com os nossos bichos de estimação, claro. Esse fenômeno se chama antropomorfismo. Os organismos mais simples
também parecem se comportar segundo a reflexão. É o que a gente fala, né? Nosso gato está triste, nosso cachorro está feliz, né? Tem várias coisas que a gente vai atribuindo aos bichos. Tá? E, lógico, eles têm sensações e sentimentos todos, né? Mas a gente atribui a eles comportamentos quase humanos, muitas vezes. Tá? Algum dia a gente entra nesse tema também, traz uma questão sobre animais e coisa aí que é bem interessante também. Então, os organismos mais simples ainda também parecem se comportar segundo a reflexão e a intencionalidade humanas. A mosca da fruta, por exemplo, passa por um elaborado ritual de acasalamento, iniciado pelo macho, ao tocar na fêmea com a pata dianteira e vibrar as asas a fim de atraí-la para o namoro. Se aceitar o avanço, a fêmea não faz nada, e o macho continua a partir daquele ponto. Se não se mostrar sexualmente receptiva, bate nele com as patas ou as asas e foge. Não é tão diferente de alguns comportamentos humanos de interação social relacionadas à atração e repulsão, né? Mas esse ritual voador de acasalamento das moscas da fruta é totalmente pré-programado. As moscas não se preocupam com questões como o rumo que o relacionamento está tomando, né? Não vão ficar emburradas, ir para um bar encher a cara, ou né, indo para uma terapia que seria o mais adequado, né, para se restabelecer. Né? Elas apenas exercem uma rotina já embutida nelas. Tá? Pelo menos até onde a gente sabe, né, não se preocupa e tem esses problemas. Né? Que tem uma mosca da fruta psicóloga lá que vai atender as outras moscas das frutas porque foram rejeitadas. Tá? Suas ações neste campo estão diretamente relacionadas à sua constituição biológica e a uma certa substância química que foi descoberta pelos cientistas. Inclusive eles conseguem, parece que, reproduzir essa substância química de alguns modos lá. Tá? Quantos de nossos sentimentos, avaliações e comportamentos se devem a cada uma dessas estruturas? Isso é muito difícil de saber, pois estamos sempre alternando entre as duas. Tá? Então a questão dela é que comportamento que é nosso é consciente ou inconsciente. Tá? Porque, dada a complexidade que é o ser humano em relação a uma mosca da fruta, né, nosso consciente e inconsciente andam muito, muito juntos. Tá? Então, até digo, a gente usa muito o discurso às vezes, né, estou totalmente presente no meu momento, fazendo aquilo que eu estou fazendo, estou totalmente consciente, né, nesse momento. Esse discurso, no fundo, a gente precisa rever ele, porque ninguém está totalmente consciente no momento. Pelo menos até onde a gente sabe dentro desse contexto. Tá? Porque o nosso inconsciente sempre está presente o tempo todo e domina a maior parte do nosso momento, por mais conscientes e atentos que nós estejamos. Tá? Então a gente diz, eu estou consciente o máximo que eu posso no momento, mas o inconsciente está lá tomando conta de tudo, do resto. Seguindo aqui. Tá? Numa manhã qualquer, por exemplo, queremos parar no correio a caminho do trabalho. Tá? Uma coisa que esse autor faz, dando um parênteses aqui, tá? Esse autor, ele dá uma coisa que torna o livro muito gostoso de ler, que ele conta muita história e muito exemplo da vida dele e muita história. Tá? Histórias de pesquisas, estudos que foram feitos, tá? Mas é muito gostoso de ler. Por causa disso fica fácil de ler, porque tem muita história e exemplo. E esses exemplos gravam na mente o contexto que ele quer passar, o que ele quer passar, então fica muito gostoso. Tá? Seguindo aqui com o autor. Numa manhã qualquer, por exemplo, queremos parar no correio, por exemplo, né, a caminho do trabalho. Mas, na esquina, viramos à direita em direção ao escritório, em vez de seguir em frente até o correio. Porque estamos atuando no piloto automático, ou seja, agindo de modo inconsciente. Tá? Quem nunca fez isso? Ou, por exemplo, ao tentar explicar ao guarda de trânsito por que estacionamos em algum local proibido,
Nossa mente consciente calcula a melhor desculpa, enquanto o piloto automático inconsciente cuida do uso adequado dos gerúndios, subjuntivos e artigos indefinidos para que nosso discurso seja expresso em boa forma gramatical. Tá? Então o inconsciente vai tomar conta de todo o discurso para ele casar com a nossa desculpa consciente. Tá? Se o guarda, por exemplo, nos pedir para sair do carro, instintivamente nos posicionamos a cerca de 1 metro do guarda. Porém, se estivermos conversando com amigos, automaticamente ajustamos a separação para meio metro. A maioria de nós segue essas regras não explícitas de distância interpessoal sem jamais pensar a respeito, e nos sentimos desconfortáveis quando elas são violadas. Não foi nesse autor, foi algum outro que eu não lembro que fala, né? Por que a gente se sente mais desconfortável, por exemplo, num elevador cheio? Porque em geral são pessoas desconhecidas, né? E tem essa coisa de inconsciente, que amigos e conhecidos você fica mais próximo e pessoas desconhecidas você fica mais longe. Tá? Mas isso é um comportamento inconsciente. Então, quando sai do elevador, as pessoas não saem em bloco, né? E ficam andando em bloco, né? Elas saem mais se afastando uma das outras. Justamente por causa dessa questão de posicionamento interpessoal social. Tá? Lógico que a pessoa, que se você conhece alguma pessoa do elevador, você sai meio que bem próximo dela, mas as outras vão se espalhando. Tá? Quando prestamos atenção, é fácil aceitar muitos de nossos comportamentos mais simples, como de virar à direita, como algo automático. A grande questão é até que ponto comportamentos mais complexos e substantivos, com grande potencial de impacto sobre nossa vida, são também automáticos, mesmo quando temos certeza de que são racionais e muito bem avaliados. Isso é uma questão bem importante. Né? De que forma, por exemplo, o nosso inconsciente afeta nossa atitude em questões como qual casa devo comprar, que ações eu devo vender, né, ou onde eu devo investir? Será que devo contratar essa pessoa para cuidar dos meus filhos? Né? Será que esses olhos azuis brilhantes que não consigo deixar de olhar são base suficiente para uma relação de amor duradoura? Tá? O quanto nessas questões o nosso inconsciente afeta. Essa que é a grande questão que ele vai explorar também no livro. Tá? E a gente pode dizer, não, mas na questão ali de relação amorosa é mais inconsciente, porque tem mais o sentimento, alguma coisa, e quando eu vou fazer que casa devo comprar, eu faço planilhas e coisa, então uma é bem mais consciente e a outra não. Né? Não. Tá? Toda decisão você não consegue separar consciente de inconsciente, ele atua em todas. Tá? E outra coisa que o autor comenta, em algum ponto lá do livro, e em outros locais também, que é, você não consegue, você pode dizer, uma é mais razão, totalmente razão, e outra totalmente emoção. Você não consegue em nenhuma situação separar razão de emoção. Tá? É como se você conseguisse quebrar seu cérebro em dois e funcionar totalmente de um modo e totalmente de outro. Tá? Você pode ter se esforçar para algumas restrições, mas elas sempre funcionam juntas. Tá? Então, o quanto de inconsciente atua em todas as coisas aí. A ideia do livro é explorar em vários locais. Né? Se já é difícil reconhecer comportamentos automáticos nos animais, imagine reconhecer atitudes habituais em nós mesmos. Tá? É por isso que ele falou dos animais. Né? Até nos animais nós reconhecemos comportamentos que parecem de caso pensado, né? Racionais, conscientes. Né? Imagina, então, reconhecer em nós mesmos algo que seja inconsciente. Né? Aí ele dá um exemplo aqui. Né? Quando eu estava na faculdade, eu costumava telefonar para minha mãe por volta das 8 da noite todas as quintas-feiras. De repente, numa dessas quintas-feiras, eu não liguei. A maioria dos pais teria concluído de que me esqueci, ou que talvez finalmente tivesse arranjado um programa melhor, ou estivesse fora naquela noite. Mas minha mãe interpretou de outra forma. A partir das 9, ela começou a ligar perguntando por mim. Parece que minha colega de apartamento não se incomodou com as primeiras 4 ou 5 ligações. Mas depois, como eu descobri na manhã seguinte, sua reserva de boa vontade se esgotou. Principalmente quando minha mãe começou a acusá-la de esconder o fato de eu estar gravemente ferido e de não ter ligado para ela por estar sedado no hospital da cidade.
Então olha só, né? Ele deixou de ligar uma vez, a mãe já achou que ele estava ferido, que estava sedado no hospital, que estava escondendo dela isso, né? Mas daí ele dá um exemplo também, ele comenta esse contexto, né? Se vocês lembrarem, que a gente falou semana passada, tanto a mãe dele quanto o pai dele foram sobreviventes de Auschwitz, do Holocausto. Tá? Então imagina como sua vida é transformada numa situação dessas. Você está numa vida comum, tá? Se você leu alguma vez já alguma coisa sobre Auschwitz, você deve entender bem isso. Se você não leu, leia algum, tá? Eu vou recomendar um livro aqui daqui a pouco e acho que mês que vem eu vou trazer parte dele aqui também, tá? Imagina, você tá com uma vida lá tranquila, funcionando, de repente você é tirada de casa e se vê em poucos dias numa situação absurda num campo de concentração e você sobrevive. Então, tua percepção de mundo altera totalmente. Tá? Então, é natural que ela, quando o filho não liga uma noite, pensar em desgraça, porque a vida foi isso, de algum modo. Tá? Diz, né? Minha mãe interpretava o significado das ações a partir de um dicionário diferente daquele utilizado pela maioria de nós, ou pela maioria das mães, pelo menos, né? E com regras diferentes. As interpretações se tornaram para ela automáticas e não conscientes. Tá? Então a recomendação é o livro A Bailarina de Auschwitz, tá? Porque é um livro que fala a metade do tempo sobre a vida dela e como ela sobreviveu a Auschwitz. Tá? E a segunda metade do livro fala de tudo que ela passou depois, tá? Que essa tem grandes lições, tá? Ela se tornou, como já falei, uma Edith Eva Agner, tá? Uma grande pesquisadora de traumas e pós-guerra, é sensacional. Eu vou trazer mês que vem alguma leitura dele, tá? Então é diferente. Então, assim como todos entendemos a linguagem falada sem qualquer aplicação consciente das regras de linguística, minha mãe entendia as mensagens do mundo sem qualquer consciência de que suas experiências anteriores tinham moldado suas expectativas para sempre. Ela nunca reconheceu que sua percepção fora distorcida pelo temor sempre presente de que a qualquer momento a justiça, a normalidade e a lógica deixariam de ter força ou significado. Então as pessoas realmente fica tão forte isso que e mesmo que tenha consciência disso, é difícil alterar isso, porque fica muito gravado lá no inconsciente. Tá, mas aí você pode pensar, né? Mas o autor está dando um exemplo de um caso extremo, né? Sobrevivente do Holocausto, teve um trauma, então explica essa atitude dela, não é uma atitude assim tão diferente, é uma atitude normal. Sim, é normal, mas é uma atitude inconsciente. Tá? E mesmo na nossa vida, a gente pode não ter tido, por exemplo, um trauma nesse sentido, né, tão grande, que nem seria passado por um holocausto ou por uma guerra. Tá? Mas todos nós nascemos numa certa família, num certo contexto, numa certa cultura, e a nossa família tem toda uma história, nós nascemos já com toda uma ancestralidade em nós, tá? E essa ancestralidade, ela vem grudada na nossa estrutura celular. Tá? Lá vai eu recomendar de novo a Biologia da Crença para vocês lerem. Tá? Vocês já devem estar cansados de eu falar nisso. Acho que daqui fora mês que vem, no outro, eu vou trazer no Leituras e Reflexões esse livro, porque eu falo tanto dele, né? Essa história vem passando e ela fica na célula. Tá? Então a gente cresce com isso. Tá? E isso se transforma no decorrer do nosso crescimento, no nosso comportamento. Tá? Você pode ter tido uma vida trágica e traumática que nem um sobrevivente do Holocausto, né, que parte da vida se alterou muito e passou por situações que seriam absurdas. A gente quase é difícil de acreditar que alguém sobreviveu àquilo mesmo. Mas a gente passou por várias coisas que estão inconscientes. Por quê? Porque foram repetidas, que ficou inconsciente, automático, a gente nem sabe. Tá? Observe às vezes comportamentos de
dispersão, de ciúmes, de posse, de, sabe, começa a pensar aí na sua vida, vários comportamentos que tem que podem ser inconscientes, né? Especialmente quando você implica com outras pessoas, sabe? Então tem alguma coisa inconsciente aí, talvez, que não está acontecendo, tá? Ou certos tipos de pessoas que você se apaixona, sabe? Todos isso tem a ver com esse mundo inconsciente também, tá? Depois ele dá alguns exemplos ali, vamos ver se depois eu pulo e só menciono esses exemplos para motivar vocês a ler o livro um pouco mais, tá? O fato é que todos nós temos nossos pontos de referência implícitos que produzem comportamentos e pensamentos rotineiros e inconscientes. Tá? Toda a nossa história gera pensamentos e comportamentos inconscientes. Com sorte, né, menos radicais e traumáticos, né, do que quem os sobreviventes, né, mas ainda são presentes. Tá? Nossas experiências e ações sempre parecem se basear em raciocínios conscientes. Podemos achar difícil aceitar que hajam forças ocultas nos bastidores, né? Porque é como se a gente perdesse o controle, né? Se não tivesse o controle da própria vida, né? Se dizer que a maioria das minhas ações e decisões é inconsciente, né? Ao dizer isso, por exemplo, nossa, a maioria das minhas ações é inconsciente, é como se eu não tivesse controle sobre as coisas. Então, aceitar esse inconsciente, essa força inconsciente, é realmente quase que perder o controle, tá? Talvez por isso que a gente queira controlar tanto, né? Inconscientemente queira controlar tanto, ó, virou uma bola de neve já, né? Tá? Mas, embora possam ser invisíveis, ainda assim essas forças exercem uma forte influência. No passado havia muita especulação sobre a mente inconsciente, mas o cérebro era como uma caixa preta, com seu funcionamento inacessível à nossa compreensão. Espera aí que eu perdi aqui o... onde é que está? Tá aqui. A revolução atual na maneira de pensar sobre o inconsciente surgiu porque, com instrumentos modernos, como a gente viu, ressonância magnética funcional, podemos observar como diferentes estruturas e subestruturas do cérebro geram sentimentos, emoções, medir a potência de saída elétrica de neurônios individuais, mapear a atividade neural de forma que forma os pensamentos de uma pessoa. Então, a gente viu que o começo ali da neurociência, né, foi revolucionário nessa questão de entender o cérebro. Tá? Hoje os cientistas podem fazer mais do que conversar e investigar rigorosamente como as experiências nos afetam, que era como foi a base lá, né, da psicanálise, do Freud, que era conversa, investigação e deduções, né, a partir dessas conversas e investigações. Foi uma coisa absurdamente sensacional que foi feita naquela época. Tá? Agora eles podem identificar as alterações no cérebro resultantes de experiências traumáticas anteriores, como as da minha mãe, e entender como essas experiências provocam alterações físicas em regiões do cérebro sensíveis ao estresse. O moderno conceito de inconsciente, baseado nesses estudos e medições, costuma ser chamado de novo inconsciente, para diferenciá-lo da ideia do inconsciente popularizada por um neurologista transformado em clínico chamado Freud. Na falta de instrumentos técnicos com que explorar essa ideia de modo científico, ele simplesmente conversava com os pacientes, tentava extrair o que acontecia nas profundezas de sua mente, observava-os e fazia as inferências que considerava válidas. Porém, como veremos, esses métodos não são confiáveis e há muitos processos inconscientes que não podem jamais ser revelados diretamente por esse tipo de autorreflexão estimulada pela terapia, pois ocorrem em áreas do cérebro não abertas à consciência. Então, aqui a gente tem que ter alguns cuidadinhos. Primeiro, isso não invalida em nenhum modo o trabalho de Freud. Acho que uma das grandes forças dele foi ter talvez uma das primeiras pessoas a trazer a público isso, ter percebido que existe algo inconsciente, né, que afeta demais as nossas vidas desde criança, ter entendido esse desenvolvimento humano, né, emocional humano através desse inconsciente, e ter, digamos, batido o pé, né, perante o mundo acadêmico em que ele vivia, o mundo médico em que ele vivia, porque ele era um médico também, né? Fez grandes contribuições para a medicina também. E ele firmou o pé e bateu, esse inconsciente existe algo inconsciente.
Então, eu diria que o grande mérito dele foi ter trazido à tona esse inconsciente e ter acreditado nele, tá? Mesmo sendo tão criticado por causa disso. Tá? E isso não invalida também, por mais que a gente tenha esse conhecimento técnico, quem já fez terapia, já foi em psicólogo, coisa, sabe do grande benefício que é você conversar com alguém. Tá? Isso também, né, estudado pelas neurociências, esse benefício. Tá? Vai eu recomendar outro livro, né? Tem um livro que é O Demônio do Meio-Dia, tá? Que fala sobre depressão. Eu vou até deixar anotado para passar como referência para vocês. O livro O Demônio do Meio-Dia, tá? Sobre depressão. Também sensacional se você quer entender um pouquinho mais do que é a depressão de fato, tá? Não essas, às vezes, muitas vezes, autodiagnosticada depressão, né? Ah, tô triste, tô mais triste, tô com depressão. Não, é uma coisa muito séria e muito profunda, tá? Achar que uma depressão é apenas uma tristeza, uma coisa passageira, ou é preguiça, ou é alguma coisa assim, tá? É um texto sensacional. E é um livro gigante. Gigante no sentido que ele é bem grande para ler, mas é muito gostoso de ler também, tá? E uma das coisas que tem lá é que o benefício de um processo terapêutico com um psicólogo, com alguém qualificado na escuta e no retorno, tem efeitos similares a certos medicamentos químicos. Então afeta a química também. Tá? Isso só se sabe por causa desses estudos atuais. Tá? Então nenhuma das coisas invalida a outra. Né? Esse deveria ser o processo científico. Né? O Freud foi que iniciou muita coisa. Então é lógico que ele ia estar errado em muita coisa. Por quê? Porque era o contexto dele na época, o que ele pôde fazer. Ele fez o melhor. A ciência vai se atualizando, mas não quer dizer que aquelas coisas se perdem. Elas se atualizam, elas se reformulam. Tá? Não se deve criticar tanto essas coisas antigas por elas estarem incorretas atualmente. Tá? Então, o comportamento humano é produto de um interminável fluxo de percepções, sentimentos e pensamentos, tanto no plano consciente quanto no inconsciente. A noção de que não estamos cientes da causa de boa parte do nosso comportamento pode ser difícil de aceitar. Aqui, não estamos cientes da causa de boa parte do nosso comportamento. É uma frase que tem que ficar gravada. Tá? E quando eu falo boa parte, quer dizer, quando o autor fala boa parte, eu coloco entre aspas, mas é boa parte mesmo, tá? Tá enfático nesse boa parte, tá? Aí a gente invoca Freud de novo também, que aquela é a famosa, nem sei se veio dele ou não, mas é associado ao inconsciente, né? Que é o iceberg, né? O iceberg ele fica só uma pontinha para cima e toda a geleira fica 90% praticamente lá para baixo da água oculta, tá? Essa é o percentual de consciente e inconsciente que já nós temos. Né? Nós temos a ponta do iceberg é o nosso consciente, o resto ali para baixo é inconsciente. E é assim que tem que ser e tá tudo certo, sabe? Então essa coisa também de que as coisas precisam vir à tona para se resolverem, nossos traumas, também não é mais tão verdadeiro, tá? Você pode lidar com muita coisa sem saber que está lidando, resolveu. Se você mudou o comportamento, nem sabe porquê, mas mudou. E aconteceu. A terapia faz isso também. Tá? Às vezes você nem sabe, não veio coisas ao consciente, mas você está falando outras e vai resolvendo algumas, porque é um processo inconsciente, e resolve algumas coisas. Tá? Então, não abandone suas terapias faladas, porque é muito importante também. Tá? Embora Freud e seus seguidores acreditassem nisso, nesse inconsciente, entre os psicólogos pesquisadores, até há pouco, a ideia de que o inconsciente é importante para o nosso comportamento era descartada como psicologia popular. Tá? Olha que loucura isso. Tá? Aí ele dá um exemplo aqui, tinha um pesquisador que falava o seguinte, que muitos psicólogos relutavam em usar a palavra inconsciente por medo de que seus colegas pensassem que eles estavam de miolo mole. Olha só. Por exemplo, um psicólogo de Yale chamado John Bargh
relata que quando ele começou a estudar na Universidade de Michigan no final dos anos 1970, pressupunha-se quase universalmente que não apenas nossos julgamentos e percepções sociais eram conscientes e deliberados, mas também nosso comportamento. Qualquer coisa que ameaçasse essa suposição era vista como escárnio. Tá? Como, por exemplo, quando o próprio psicólogo John Bargh contou a um parente próximo sobre um dos primeiros estudos mostrando que as pessoas faziam coisas por motivos totalmente desconhecidos e inconscientes, tá? Usando de sua própria experiência como prova de que os estudos estavam errados, o parente desse psicólogo insistiu que ele desconhecia qualquer instância na vida dele mesmo que ele tivesse feito alguma coisa por motivos que desconhecesse. Tá? Então, olha que interessante, mesmo sabendo atualmente que boa parte de nossa vida é determinada de forma inconsciente, ou seja, a gente não sabe por que está tomando tal decisão ou fazendo tal coisa, a gente acredita que tudo é consciente, a gente tenta justificar as coisas. Tá? Talvez uma das coisas, sabe? Né? Por que você está fazendo isso? Talvez a melhor resposta realmente seja não sei. Tá? Porque no fundo é tudo inconsciente, a gente não sabe de muita coisa. Tá? Me remete às épocas acadêmicas lá, né, que a gente tinha que justificar tudo, né? Tudo que você está fazendo você tinha que justificar por que isso vai ser bom, por que não é, por que não sei o que, né? Na verdade não tem justificativa algumas coisas só porque a gente gosta, porque deixa a gente feliz e ponto, sabe? E a gente não sabe por que também que deixa assim. Tá? Ou seja, boa parte do que a gente pensa, faz, julga e age é inconsciente. A gente não sabe, na maioria das vezes, por que a gente está fazendo alguma coisa. Tá? E é difícil aceitar isso, acreditar isso e colocar isso no dia a dia em prática. Tá? E olha que incrível, né? Para mim, 1970, né? É longe, mas não é tanto, né? E ainda assim acreditava-se que todo o nosso comportamento era consciente e deliberado. Né? Ainda que a ciência psicológica tenha agora reconhecido a importância do inconsciente, né? Tanto que muitas faculdades de psicologia têm base da psicanálise, né? Estudam o inconsciente, as forças internas do novo inconsciente têm pouco a ver com o inconsciente descrito por Freud. Então talvez precise se reatualizar até a questão da psicologia para incluir cada vez mais a questão da neurociência, tá? Que é uma coisa que está acontecendo. Tá? Para as coisas andarem juntos, né? Se casarem juntos. Tá? Para uma coisa reforçar a outra, uma coisa estudar, pesquisar a outra, justificar, né? Para tentar entender cada vez mais o ser humano e tornar a vida do ser humano melhor. De certo, devemos dar crédito a Freud por ter compreendido o imenso poder do inconsciente. Foi uma grande descoberta, né? Como eu já disse, não só a descoberta, né? Mas ele teve coragem de defender com unhas e dentes esse inconsciente. Tá? Quem sabe, talvez levaria muito mais tempo para a gente aceitar isso aí. Tá? Precisamos também reconhecer que a ciência lançou sérias dúvidas quanto à existência de muitos dos fatores inconscientes específicos, emocionais e motivacionais que Freud identificou como agentes formadores do inconsciente. Então, nas palavras de um grupo de neurocientistas, o inconsciente na época para Freud era quente, úmido, fervilhava de ira e luxúria, era alucinatório, primitivo e irracional. Enquanto o novo inconsciente é delicado e gentil, está mais ligado à realidade. Então teve essa nova visão, essa alteração de visão do inconsciente, né, para uma coisa mais que nos ajuda, né, do que nos quer acabar com a gente, né? Porque o inconsciente, você começa a ler o Freud nas origens, parece que o inconsciente realmente era um terror, né? Só queria o famoso tocar o terror na vida da gente, né? Mas hoje não, o consciente é uma coisa que está aí para realmente nos ajudar a viver. Né? E dá para a gente
ajudar ele a viver, a melhorar ainda mais com a nossa parte consciente. Tá? Nessa nova visão, os processos mentais são considerados inconscientes porque há parcelas da mente inacessíveis ao consciente por causa da própria arquitetura do cérebro, não por estarem sujeitas a formas motivacionais e repressivas. Tá? Então tem partes da nossa mente e coisas do nosso cérebro aí, da nossa mente, que não são inacessíveis ao consciente, pela própria forma do cérebro, pela própria arquitetura do cérebro. Então tem coisas que não vão surgir conscientemente. Né? Mas essa inacessibilidade do novo inconsciente não é vista como um mecanismo de defesa ou como algo não saudável. Ela é considerada normal. Tá? E a partir daí, o autor lhe dá vários e vários e vários exemplos de ações inconscientes, né, da nossa vida que a gente nem se toca, a gente duvida, como ele diz assim, a gente acredita que isso pode acontecer com os outros, mas comigo não. Ninguém me engana dessa forma não. Tá? Né? Tolos que nós somos, né? Nos enganamos o tempo todo. Tá? Aí ele dá muitos, mas muitos exemplos. Tá? Eu peguei só uns 3 aqui, eu não vou ler porque levaria muito tempo, tá? Mas eu vou falar deles, porque eu achei, são muitos exemplos interessantes. Tá? Estudos que foram feitos. Tá? Por exemplo, as pessoas foram no cinema, tá? E elas receberam, por exemplo, era uma entrevista que estavam fazendo com elas sobre a qualidade do cinema. Em troca disso, elas recebiam um pacote de pipoca. Tá? Só que a pesquisa, na verdade, não estava interessada na qualidade do cinema, era interessado no comportamento das pessoas em relação à pipoca. Tá? E havia 4 tipos de pipoca. Tá? Pipoca boa, gostosa, saborosa, num saco de pipoca pequeno, pipoca ruim. Eles fizeram pipoca ruim mesmo. Tá? Sei lá como, mas era uma pipoca que eles diziam que era bem ruim. Tá? Quase incomível, digamos. Tá? Num saco pequeno também. Pipoca boa num saco grande, pipoca ruim num saco grande. Tá? Então eram essas 4 modalidades. Tá? No final eles avaliaram quanto as pessoas comeram dessa pipoca. Essa que era para saber a pesquisa. Tá? Por incrível que pareça, a pipoca ruim era igual no saco pequeno e do saco grande. Tá? Só que quando a pipoca era no saco grande, a pipoca ruim, as pessoas comeram muito mais dela. Tá? E a questão é, se você disser para uma pessoa, você vai comer, nossa, se é ruim, você come? Não, não como se é muito ruim. As pessoas comeram muito mais, tá? Da pipoca grande do que a pequena. Mas se uma coisa é muito ruim, você prova uma vez, você não para de comer? Não. Isso é uma coisa maluca que descobrimos no exercício, no estudo. Tá? Por mais que a pipoca fosse muito ruim, como o pacote era grande, você tendia a comer muito mais, mesmo sendo ruim. Tá? Isso tem depois acho que tem umas pessoas do marketing aí, tá? Tem estudos também que se você simplesmente aumenta o pacote, se dobra o tamanho do pacote, as pessoas tendem a comer 30%, 40% a mais. Mesmo que achem ruim. Olha que doido isso. Tá? Mas quem conscientemente vai, se um treco é ruim, continuar comendo? Não, é um processo inconsciente. Tá? Mas a gente diz, não, se é ruim eu paro de comer. Não, provavelmente você vai comer. Tá? Se for feito numa embalagem que o teu inconsciente... Tá? Então tem estudos também que você ali entra nisso. Né? Se você, conforme a embalagem que você faz, conforme o modelo, conforme o tipo, conforme a cor, conforme não sei o que, você compra mais e você come mais. Mesmo que lá no fundo você não goste, você acaba achando que gosta. Tá? Por quê? Porque toda a estrutura inconsciente funciona junto com o consciente, você não consegue separar. Tá? É maluco isso, mas é assim que funciona. Tá? Parece coisa de maluco, né? Mas é assim que funciona. Tá? Outro exemplo que ele dá. Pratos nos restaurantes com nomes floreados, eles são considerados mais saborosos, mesmo que sejam o mesmo prato. A mesma comida, o mesmo processo. Você fez a mesma comida, colocou em pratos diferentes. Tá? Um você dá um nome floreado,
né? Por exemplo, ele coloca ali sei lá, um prato é purê de batata. Tá? O outro você coloca purê de batata aveludado. Tá? A mesma, saiu do mesmo lugar o negócio. Você coloca no prato. Você serve com nomes diferentes. Qual é o mais saboroso? Tá? Vai ser o que tem um nome mais floreado. Isso tem estudos. Tá? Então, se você florear um nome, criar um nome que é diferente, parece que cria uma coisa que aquilo que a gente está provando, ou vestindo, ou qualquer outra coisa, é melhor. Só porque o nome está floreado e está diferente. Tá? Você vai dizer, mas isso não faz sentido. Né? Conscientemente não faz sentido agora ouvindo, né? Mas no nosso dia a dia é o que a gente faz. Tá? Então, o livro anterior dele, que é o Andar do Bêbado, ele fala muito sobre isso também. Muito, dá muitos exemplos. Tá? Nós compramos, na verdade, toda uma marca, que é a questão do branding no marketing. Né? Nós compramos a marca, a gente não compra só um sabor, a gente não compra só uma roupa, a gente compra todo um contexto. E esse contexto que está junto é inconsciente. Tá? Outro exemplo que ele dá, né, acho que é nesse livro também, né? Se você vai fizeram experimentos já em supermercados, tá? Se num dia, por exemplo, eles queriam avaliar a saída a nacionalidade do vinho com base na música que estava tocando. E realmente, se no dia estava tocando música alemã, fizeram a experiência, saía, a maioria dos vinhos que saíam eram de nacionalidade alemã. No dia que estava tocando música francesa, de fundo no mercado, a maioria dos vinhos que eram vendidos eram de nacionalidade francesa. Então a música estava influenciando na sua escolha do vinho. Por mais que você diga, eu prefiro tal vinho ou outro, não. A gente compra marca, não sabor, às vezes. Tá? E o outro que é interessante, diz assim, estudos também, tá? Tem a referência, ele passa onde que tem esses estudos foram feitos. Pedindo para as pessoas executarem uma receita. Tá? Uma receita, seja qualquer. Eu acho que era uma receita japonesa, mas pense numa receita aí de bolo de alguma coisa assim. Tá? Só que eles colocaram fontes na receita diferentes. Numa das receitas era uma fonte muito clara num grupo, né, uma fonte fácil de ler, e no outro era uma fonte que era um pouco mais difícil de ler. Exigia mais você para ver qual era o ingrediente, qual era a quantidade, alguma coisa assim. Tá? E depois, né, a avaliação era o quão difícil foi executar a receita. Tá? Não é de surpreender, a gente vai dizer que tá, mas a receita é a mesma, a execução é a mesma, mas aquela que teve a fonte mais difícil de ler foi considerada mais difícil de executar do que a que tinha a fonte fácil. Lógico que esses grupos não sabiam um do outro, né? E aquele que a fonte era mais difícil de ler, o grupo disse que não iria repetir a receita em casa porque ela era muito difícil de executar. Enquanto do outro grupo, a maioria dizia, não, eu vou repetir a receita em casa porque ela é fácil de executar. A mesma execução. Tá? Isso foi feito com exercícios também. Exercícios físicos, alguma coisa assim. Se a descrição está difícil de ler por causa da fonte, você acha o exercício muito mais difícil de executar do que se a fonte que você está lendo é fácil de ler. O exercício fica mais fácil de executar. O mesmo exercício, a mesma forma, tá? A mesma coisa que você está fazendo, fica mais difícil se nas instruções que você está lendo, por exemplo, ou vendo, a fonte está melhor ou não. Tá? Então a gente não consegue desassociar muito algumas coisas por causa do lado inconsciente. Tá? Agora, quanto mais você sabe disso e mais tem contato disso, mais isso fica no teu consciente. Você consegue entender isso mais e se desvencilhar um pouco mais disso. Tá? Então você, nossa, isso, né? Se você já tem essa experiência, ela fica no teu consciente, você vai dizer, opa, será que não é a fonte que está fazendo eu fazer difícil isso? Tá? A gente tem muito isso, por exemplo, às vezes
Não sei se tem estudo, mas a gente tem muito isso, né? Por exemplo, em dia frio a gente não gosta de fazer uma coisa e no dia quente outra. E é uma coisa, é a mesma coisa que a gente está fazendo. Tá? Então tudo influencia tudo que a gente está fazendo. Tá? Então isso a gente tem que... é processo inconsciente. Tá? A gente não se dá conta. Tá? Só que se a gente ler os exemplos dele, a gente vai dizer, não, comigo não, eu sou atento a isso, capaz, eu sou muito mais lúcido do que isso, sou muito mais consciente. Não é. Tá? Mas a gente vai ficando um pouquinho mais... algumas coisas a gente começa a perceber, mas tem que entrar muito em contato com isso para que isso se torne consciente. Tá? Mas a maioria das coisas ainda é inconsciente. Tá? E o autor vai dizer dali para frente por que é isso e como é isso também. Tá? O que eu queria trazer hoje para vocês é isso, falar um pouco desses exemplos. Tá? Eu não vou trazer eles, lendo eles, porque, nossa, é bastante coisas para ler desse texto, tá? Dos exemplos também. Mas eu vou trazer em cada semana algum exemplo também. Tá? Próxima semana eu vou falar sobre os sentidos, mais a mente, vamos falar sobre os nossos sentidos. Tá? Especialmente a visão, ali, a audição, tá? E como esses sentidos nos enganam. Tá? Vai ser bem interessante. Tá? Então nos vemos na próxima semana. Espero que tenham gostado de conhecer sobre esse novo inconsciente e alguns exemplos aí. Eu vou trazer mais exemplos na próxima semana que o autor traz pra gente. Exemplos de estudos, tá? Não são exemplos inventados, são coisas pesquisadas bastante. Tá? Então nos vemos na próxima semana. Tá? Tenha um bom resto de noite e um bom dia amanhã e bom final de semana. Até a próxima semana aí.